Paizinho querido, muito obrigado, Pai, por cada um que está participando, Pai, desse seminário, de cada um que está empenhado a aprender mais a Tua palavra, de ter, de conhecer mais a Ti, Senhor, conhecer a Tua vontade para cada vida, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, as nossas vidas, abençoando a minha vida, da Sônia, Senhor. Esteja nos capacitando, nos dando sabedoria para trazer conhecimento, Senhor, a cada um aqui, e que possamos compartilhar, Senhor, aquilo que temos aprendido cada vez mais, Senhor. Abençoe, Senhor, cada aluno, abençoe esse seminário, cada professor, cada um que tem nos ajudado, Senhor, está levando, Senhor, a tua palavra, Senhor, para aqueles que precisam conhecer, Senhor. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. É que eu te peço, eu te agradeço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, pessoal, o que a gente vai falar sobre panorama bíblico? Né? Alguém já fez essa disciplina em algum outro lugar? Já a palavra já diz, né? A gente vai ter um panorama da Bíblia. O que é um panorama? É como se a gente desse uma volta ao mundo, né? Só que ao mundo da Bíblia. A gente vai estar conhecendo detalhes da Bíblia, mas os principais eventos que aconteceram na Bíblia, para a gente ter um maior conhecimento, né, da Bíblia. Talvez você fique meio intimidado, eu não entendo nada da Bíblia, né? Eu fico perdido em algumas coisas, né? Eu não entendo nada, eu acho que a Bíblia não serve para mim ler, não. Eu não consigo ler, não consigo entender, né? Então, assim, essa matéria é para abrir, né, a nossa mente, nosso coração, de ter essa vontade de estar sempre buscando, né, a palavra de Deus, sempre lendo, sempre buscando conhecimento dentro da Bíblia. Então, a gente vai estar conhecendo eventos que aconteceram na Bíblia, né? A gente vai estar trabalhando com a Bíblia ao geral, né? Então, essa é a matéria para a gente conhecer geral. E no Alicerces, que é continuação dessa, o Alicerces a gente já vai pegar mesmo desde Gênesis ali, os primeiros capítulos, para a gente focar nos alicerces da Bíblia, né? Então, o primeiro alicerce da Bíblia ali está na criação, né? Então, começa ali, né, em Gênesis. Então, vai ser uma continuação. E depois de alicerces ainda vai ter a matéria aliança, que é uma continuação também de alicerces. Então, a gente vai agora entrar numa fase só da Bíblia, a gente vai estar falando sobre história da Bíblia, né? Focando em conhecer os livros, conhecer as histórias da Bíblia, né? Então, esse é o foco do panorama bíblico. Para a gente começar, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha rapidamente, tá? Eu quero que vocês peguem um papel, uma caneta ou um lápis, aí vocês escrevem em cima aí, coloca assim, cápsula do tempo, né? Todo mundo me ouvindo bem aí, tá? Qualquer coisa, se não tiver, vocês me avisam. Tá caindo, irmão? Tá bom, mas ela tá sendo gravada, qualquer coisa, se o irmão não conseguir acompanhar, tá, irmão? Assiste depois. Mas tenta acompanhar a gente aí agora. Cápsula do tempo. Aí você vai fazer uma numeração, cada linha você põe um número, de 1 a 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada linha, você coloca aí um número, tá? Um número e um tracinho, que você vai dar uma resposta na frente desse número, tá bom? Faz aí na parte vertical mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então, eu vou dar algumas afirmativas para vocês e vocês vão avaliar a vocês mesmos uma nota de 0 a 10. Onde 0 eu não entendo nada, tá? E 10 eu estou entendendo bem, né? Eu entendo muito bem, né? Então, uma nota sua de 0 até 10, tá? Então, a primeira afirmativa, tá? Aí vocês colocam na frente do 1 aí. Eu entendo a história da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tá? Aí você coloca uma avaliação sua. Eu entendo a história da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu não entendo nada. Então você põe 0, né? Eu entendo tudo. Então você põe 10. Assim, põe uma avaliação de 0 até 10. Tá? Tá todo mundo conseguindo me acompanhar, né? Qualquer coisa, vocês podem me interromper aí, tá? Se precisar. Esse é o número 1.
Agora o número 2. Eu me sinto confiante num cenário em que o meu conhecimento da Bíblia pode ser testado. Você se sente confiante se alguém chegar em você e testar o seu conhecimento da Bíblia? Então, você avalia aí o seu de 0 a 10. Se você se sente confiante ou não. Né? Se eu chegar e perguntar, Fábio, o que fala lá no Salmo 1? Né? Você consegue me explicar o que fala? Isso é alguém fazer um teste com você. Em Mateus, né, 14, o que fala lá? Né? E assim por diante. Então, você faz uma avaliação sua, de 0 a 10. Afirmativa 3. Eu consigo colocar em ordem cronológica 24 dos eventos bíblicos mais conhecidos. Né? Então, você consegue colocar em uma ordem cronológica de 0, né, até 100, 1000 e assim por diante. 24 eventos bíblicos que aconteceram, algum evento que aconteceu na Bíblia em ordem cronológica. Então, você avalia aí de 0 a 10 se você consegue. 4. Eu consigo recitar todos os livros da Bíblia. Eu acho que aí tem bastante gente que sabe, hein? Eu acho que muita gente vai colocar 10 aí. Não, eu sei. Recitar todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você falar livro por livro. Né? Põe 0 a 10 aí. 5. Eu consigo contar a história de toda a Bíblia em 15 minutos. Essa daí também é uma boa afirmativa, hein? Tá? Que vocês conseguem contar a história da Bíblia em 15 minutos. Né? Então, põe uma avaliação sua aí de 0 a 10. 6. Eu consigo associar nome de 50 pessoas com sua respectiva história na Bíblia. 50 pessoas, 50 personagens bíblicos, eu consigo recitar, né, associar a história dele. Por exemplo, José. José era tal pessoa que isso, você saber a história dele. Pelo menos 50 nomes. Né? Então, será que você consegue? Então, faz uma avaliação sua aí. 7. Eu consigo colocar a localização dos períodos e principais eventos bíblicos em um mapa do mundo. Se eu te dar um mapa do mundo, você consegue localizar eventos bíblicos, né, em principais períodos diferentes? Você consegue localizar aonde que aconteceu, onde que é o Éden, mais ou menos? Onde que foi o dilúvio? Onde que Jesus morreu? Né? Você consegue colocar ali esses eventos na localização do mapa do mundo? 8. Eu consigo associar períodos bíblicos que ocorreram simultaneamente com eventos mundiais. Períodos bíblicos com eventos mundiais. Por exemplo, aconteceu tal coisa no mundo. E durante aquilo estava acontecendo outra coisa na Bíblia. Né? Então, você conseguir associar os dois. Aí você se avalia aí. Eu consigo explicar por que a Bíblia é organizada da forma que é. Né? Você consegue explicar por que ela é organizada dessa forma que ela é? Então, põe uma nota aí de 0 a 10. E a última, eu consigo abrir a minha Bíblia em qualquer livro em 10 segundos. Essa daí eu acho que a maioria do pessoal consegue aí. Né? Em 10 segundos, se eu falar assim, abre em Abacuque. Né? Aí você consegue em 10 segundos abrir em Abacuque. Né? Então você põe uma avaliaçãozinha sua aí. Conseguiram todo mundo? Dá uma nota aí de 1 a 10, das afirmativas de 1 a 10 aí. Tá, então isso aí vocês vão guardar isso, não percam isso, que isso aí a gente vai avaliar depois no final do nosso curso. Se você mudou essa nota sua aí ou não, tá bom? Vai ser uma cápsula do tempo, tá? A gente vai ver se a gente vai conseguir aprender alguma coisa dessas afirmativas aí durante o curso, para ver se vocês conseguem melhorar o seu conhecimento bíblico. Tá bom? Todo mundo fez? Tranquilo? Posso continuar?
Então tá bom, gente. Qualquer dúvida, se vocês quiserem perguntar, levanta a mãozinha aí, tá bom? Bom, gente, tem pessoas que pensam que a Bíblia é um livro de regras, né? Tem pessoas que pensam que a Bíblia é um livro de regras. O que vocês acham? A Bíblia é um livro de regras? Alguém quer dar uma opinião? Pode falar, Larissa. Na minha opinião, a Bíblia não é um livro de regra, ela é um manual para o cristão. Isso mesmo. Tá bom, irmão, eu posto sim, irmão Gisele. Eu ponho lá, na verdade, eu vou disponibilizar esses slides para vocês lá, tá? Vou mandar em PDF no grupo para vocês terem também, se caso vocês perderem alguma coisa aí, tá bom? Bom, algumas pessoas pensam que é um livro de regras. Certamente ela tem regras, né, Larissa? Mas você já notou, por exemplo, ali eu coloquei um semáforo. O semáforo ele tem o vermelho, o amarelo, o laranja ou o verde, né? Então aquilo ali é uma sinalização de uma regra. O vermelho você não pode ir, né? Você tem que parar, né? Se você está ali. O verde você pode, né? Se acontece você passar no vermelho, o que acontece? Né? Pode acontecer um acidente, algum problema, alguma coisa assim, não é? Então, tanto o semáforo quanto as linhas pintadas, né, onde a gente tem que atravessar o pedestre ali, são regras. Elas existem para quê? Para nos proteger, não é? Proteger o motorista, proteger o passageiro, né? E garanta que a gente chega em segurança no lugar onde a gente está indo. Deus também, gente, tem regras, sim. Né? Assim, também há regras dadas por Deus. Para quê? Para nos ajudar, para nos proteger, a viver vidas felizes, longe de desastre, longe de desgraça. Né? Quando Deus diz não, o que ele está falando? Não se machuque, não se prejudique. Né? Então, é assim, existe sim regras. Mas certamente Deus não deu essas regras para nossa proteção, para nossa felicidade. Mas a Bíblia não é um livro de regras, tá? Tem regras, sim, mas não quer dizer que ela é só um livro de regras. Então, pensou se fosse só leis, a Bíblia fosse só leis que a gente tinha que seguir, né? Então, aí ia ser difícil seguir essas leis aí. Há pessoas também, gente, que pensam que a Bíblia é um conto de fadas, né? Vocês estão vendo um castelo ali, ó, de conto de fadas, né? Por quê? Tem muitas histórias, não é? Muitas histórias que eles acreditam que não existem, são só histórias, contos de fadas, são só contos de fadas. Mas a Bíblia, gente, ela realmente tem muita história. Tem história de heróis, de vilões, de reis, de rainhas, de bruxas, de feiticeiro, crianças corajosas, não é? Animais que falam, né? Quem lembra da história da mula, né? Que falou. Então, assim, a Bíblia tem várias histórias, mas são histórias reais, né? Aconteceu de verdade essas coisas. Não é um conto de fatos. Mas tem gente que pensa que é uma história. A Bíblia é como se fosse um conto de fadas, mas não, são reais, são verdadeiras coisas. Tem pessoas também que pensam que a Bíblia é ultrapassada, né? Olha aí, por que ultrapassada? Quem lembra dessa máquina aí de escrever? Quem já utilizou uma máquina de escrever? Já está bem ultrapassada, né? Hoje em dia ninguém utiliza mais uma máquina de datilografar, né? A palavra era datilografia, né? Então tem gente que pensa que a Bíblia é isso aí também, né? Uma máquina de datilografar, é uma coisa passada, antigo, que não vale nada, né? A Bíblia é atual e é relevante para a nossa vida. E segundo Timóteo 3,16, o que fala? Que a Bíblia foi inspirada por Deus, né? O que é inspirado? Inspirado, gente, vem de respiração, o soprar de Deus. Aquele mesmo sopro que ele deu para Adão, para dar vida ao homem. Quando você fala de inspirado,
vem de respirar, aquele sopro, né? Então, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Ela é orgânica, ela é relevante, independente da época do leitor. Os leitores têm época, mas o autor, gente, é eterno, é Deus, né? Isso mesmo. Tem gente, pessoal, que pensa que a Bíblia é só para especialistas, né? Só para pessoas com muito conhecimento, pessoas muito inteligentes, né? Que só a Bíblia é só para intelectuais, né? Não existe esse negócio, gente. Eu não sou inteligente o suficiente ou espiritual para entender a Bíblia, né? Não tem esse negócio assim, eu não sou inteligente o suficiente, nem espiritual para entender a Bíblia. Você é inteligente, é capaz. Além do mais, você é amado pelo autor da Bíblia, que é Deus, né? Então você é sim capaz de entender a Bíblia. A Bíblia é para todos, e ele ainda deu para nós o Espírito Santo, que é o nosso personal trainer, né? Ele que nos ajuda a compreender a Bíblia, né? Então não tem essa história, né, de que a Bíblia é só para especialistas. A Bíblia, gente, é para todos, 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 todos. Todo mundo pode entender. Tem pessoas, gente, deixa eu mudar o slide aqui. Tem pessoas que acham que a Bíblia é cansativa, é um tédio, né? Ah, não dá muito chato ler a Bíblia, né? É muito cansativo. O motivo pelo qual essas pessoas acham que é cansativo é porque ela não entende a Bíblia, entendeu? É porque se você entender a Bíblia, você não vai ver que não tem nada a ver de Bíblia cansativo, né? Então, gente, ó, a Bíblia não é um livro de regras, né? Ela nos leva a sair da prisão do pecado e viver uma vida abundante. A Bíblia não é um conto de fadas, né? Ela nos leva, as histórias da Bíblia elas são verídicas, né? Elas são orgânicas, são cheias de emoção. Foi real, tudo que aconteceu na Bíblia é real, né? Então muita gente acha que é, mas não é. A Bíblia não é ultrapassada, né? Ela é atual, ela fala da nossa vida, o seu autor é infinito, que é Deus, Deus que é o autor da Bíblia. E ela não é só para especialistas, né? Ela foi escrita para todos entenderem, inclusive eu, inclusive você, né? Não tem esse negócio da Bíblia é só para pessoas intelectuais, né? E a Bíblia, gente, não é cansativa, né? Basta você querer entender ela. Se você entende, você vai ver que ela não é cansativa. Agora, essa pessoa aí, gente, é você. Será que você pensa a mesma coisa, né, que a Bíblia, que essas outras pessoas falam da Bíblia? O que é a Bíblia para você, né? Se você acha que é diferente, se você acha que dessa vez você vai entender melhor, então, ó, grava essa frase para você. Vai ser diferente dessa vez. Tá? Dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu não vou me intimidar com a Bíblia. Tá? Põe isso na sua cabeça. Eu não vou intimidar. Eu vou aprender, eu quero aprender. Eu quero entender melhor a palavra de Deus. Né? Eu quero estar pronto, não só para entender, conhecer, mas também a compartilhar aquilo que eu quero aprender. Né? Então, põe isso na sua mente. Vai ser diferente. Eu quero aprender. Tá? A Bíblia, gente, não vai se intimidar aí, né, com os 40 autores, né, que escreveram, nem com 66 livros que essa nossa biblioteca, aí vocês estão vendo aí, nossa imagem aí, está até separada a nossa biblioteca, livros de história, livros de poesia, né, de profecias, as cartas, né, está tudo separado, né, o Velho, o Novo Testamento, então a gente não vai intimidar com isso aí, tá? A gente vai entender a Bíblia, e essa é a ideia do panorama bíblico, tá, gente? A ideia do panorama bíblico é a gente entender a Bíblia e não ficar intimidado em aprender mais sobre ela, tá bom?
E daí, dessa Bíblia, tem tantas histórias que a gente pode começar, né? Tem uma história muito importante aí, que está ali, mais ou menos, no Novo Testamento, no Mateus ali, né? Marcos, Lucas, João, sobre um bebê, né? Que vai nascer ali, que vai mudar a história do mundo. Mas vamos começar do início, né, gente? Não vamos pegar ali já do Novo, não. Vamos entender ali do Velho Testamento. Começando lá do início, o primeiro versículo, né? O que fala, né? Que no princípio criou Deus, né? Os céus e a terra. No princípio, quando não tinha nada, não existia nada, gente. Criou Deus, os céus e a terra. Isso aí a gente chama de criação, tá? Anotem no caderno de vocês o nosso primeiro evento bíblico, tá? Que você precisa saber da Bíblia, a criação, tá? Apesar da criação, gente, ser relatada só em 2 capítulos, né, da Bíblia, ela é fundamental para todo o resto da Bíblia, tá? Então, por isso, você tem que gravar bem esse primeiro evento aí que acontece na Bíblia, que é a criação. Nos primeiros 5 dias, quando Deus criou, o que ele criou? Ele criou a luz, né? Ele criou o tempo, e a noite, o dia. Ele criou a atmosfera, o ar, o H2O, que é a nossa água. Ele criou todos os aspectos da Terra. É a lama, diamantes, areia, montanhas, carvão, petróleo, todo tipo de pedra, de solo. Ele criou as plantas, né? Já em estado maduro, né? Porque pois havia já sementes, se existiam já sementes e árvores já eram frutíferas, então ela já foi criada já em estado maduro, né? Deus não esperou ali a semente nascer, né, crescer para depois não. Ele só disse haja, né? Foi na palavra que haja, né? Então já nasceu ali no estado maduro. O sol, a lua, as estrelas, os animais das águas, dos ares, tudo foi nesses primeiros 5 dias. Deus trabalhou 5 dias e terminou de criar quase tudo, né? No sexto dia, no sexto dia, estava tudo pronto, Deus já tinha preparado tudo. Aí faltava o quê? Criar os animais da terra. Ele criou os animais, então finalmente, ele criou o homem, né? Em Gênesis 1:26, que fala? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, ali, Deus criou o mais importante, né, para ele, o homem, né? Deus precisa, gente, de alguma coisa? Por que que Deus fez o homem se ele não precisa de nada, né? Porque, quem sabe me dizer, por que que Deus, se ele não precisa de nada, por que que ele criou o homem? Ninguém quer dar uma opinião? A Bíblia diz que é para o louvor da sua glória, né? Isso. Porque, gente, Deus é amor, né? Deus é amor, Deus criou o homem para amá-lo, né? Em 1 João 8 fala o quê? Que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Amor só é amor quando tem o objeto do amor, né? Se não tiver um objeto de amor, não há amor. Ainda em Gênesis 1:26, eu destaquei ali aquela palavra nossa, né? Porque havia o quê? 3 pessoas naquele momento, né? Aquele momento estava Deus,
Jesus estava presente, ele participou da criação, né? E Colossenses 1, 15, 17 fala que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? Então Jesus estava ali no início da criação junto com Deus. Por isso que tem ali o façamos. E o Espírito Santo, né, estava presente naquela hora. Em Gênesis 1, 2, você pode ver que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso mesmo, irmão. Então, gente, ó, por isso que tinha ali nossa imagem, nossa semelhança, né? Porque estavam os três ali. Agora eu pergunto para vocês, pergunto não. O homem é especial, né? E ele é diferente dos outros animais também, né? Deus criou o homem, Deus criou os animais. Por quê? Qual é a diferença então aí? Vamos entender? Deus criou os animais. Deus criou o homem à sua própria imagem. Os animais não foi a imagem de Deus, né? Deus criou, ele só criou os animais. Mas quando ele foi criar o homem, ele criou, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, né? Deus falou haja e houve os animais, né? Quando ele falou haja, que haja os animais do mar, os animais dos ares, né? Então Deus falou haja. Agora o homem não. Foi obra direta da mão de Deus. Ele foi lá, pegou o pó da terra, desenhou o homem, né? Ali fez aquela lama ali e ele soprou, né, a narina do homem e deu vida ao homem, né? Então é totalmente diferente o homem dos animais, né? O pessoal hoje eles ficam com essa ideia que o homem veio do animal, né? Vocês podem ver, não, que o homem veio do animal, que o homem nasceu, veio do animal e foi evoluindo. Sei que tem muita gente ainda que pensa dessa forma. Eu conheço mesmo, pelo menos uns dois eu conheço, que pensa dessa forma. O homem veio do animal. Mas não, há diferença. O animal, gente, ele é só físico. O homem, ele é físico e espiritual, né? Deus soprou no homem e deu o espírito de vida, né? O animal não. O homem, Deus criou para subjugar a terra e dominar os animais, né? E o animal é para ser dominado pelo homem, né? Então essa é a diferença dos dois, né? Infelizmente, hoje em dia vocês verem que está muito invertido isso, né? Eu falo isso porque tem gente valorizando mais o animal do que o homem, né? Você vê uma mulher salvando uma baleia, né, lá no mar por causa de uma coisa, mas ela vai lá e mata o próprio filho no próprio ventre, né? Matou uma vida ali no ventre e foi lá salvar uma baleia. Então estão invertendo valores hoje em dia, né? Infelizmente, o mundo tem invertido valores, né? O Deus para nós nós somos mais importantes. Nós somos o homem, a imagem de Deus, né? Criação de Deus, criatura de Deus, filho de Deus. Agora, o que Deus quer que eu saiba com isso sobre a criação, gente? O próprio Deus é o centro do universo e não o homem. Então, o que Deus quer que eu saiba com isso? Sobre o que a gente tem visto sobre a criação. O próprio Deus é o centro do universo e não o homem, tá? A minha maior felicidade é o resultado de descobrir por que e para que o Criador me criou e me alinhar com seus propósitos, né? Então, eu preciso saber o porquê Deus me criou, para que Deus me criou, né? E se eu quero saber sobre Deus, sobre mim e sobre a humanidade, eu vou para a criação, tá? Para obter respostas. Na criação você vai saber sobre Deus, sobre o homem, né? Sobre mim, ali na humanidade, sobre a criação. O que Deus quer que eu saiba a respeito dele, né? Aqui na primeira pergunta ele quer que eu saiba sobre a criação. Agora e sobre ele,
que ele quer que eu saiba sobre ele? Que existe somente um Deus, não há outro Deus. Deus projetou e criou tudo, tá? E ele comunicou as instruções, os limites para os seres humanos, tá? Então é isso que ele quer que eu saiba a respeito dele. Ah, mas eu quero saber de onde veio Deus. Ué, eu fui criado, mas Deus também deve ter sido criado. Mas de onde ele veio? Que lugar? Quem criou ele? Né? Olha o que Deus quer que eu saiba dele. Existe somente um Deus. Ele projetou tudo. Ele criou tudo. E ele comunicou as instruções para mim, os limites para os seres humanos. O que Deus quer que eu saiba a respeito de mim? Agora, o que Deus quer que eu saiba a respeito de mim? Primeiro, gente, eu não sou um acidente. Deus me criou. Hoje em dia, a gente estava estudando saúde emocional, né? A gente estava vendo muito sobre isso, a senhora falou muito isso aí, né? Que as pessoas estão entrando em depressão, né? Estão entrando com muitos problemas, e ela esquece o mais importante, né? Eu não sou um acidente. Deus me criou. Eu tenho aqui um propósito, né, aqui nesse mundo, né? Então eu não estou aqui por nada, né? Eu não sou o dono do meu nariz, você tem que entender isso. Deus é meu dono. Ele tem direito de mandar em mim. Ele me criou. Ele é o criador, né? Eu não estou perdido, sem rumo nesse planeta. Meu criador sabe o propósito para a minha vida e ele sabe o que é melhor para mim, tá? Então, se você tem dúvida sobre a sua vida, sobre por que você está aqui, é Deus. Ele vai te responder. A palavra dele tem toda a resposta. Deus não erra. Portanto, se Deus me criou, nada sobre mim está errado. Tá? Leia Salmo 139. Lindo esses salmos, que fala sobre nós, como que Deus nos conhece, né? Desde o ventre da nossa mãe, né? Eu devo minha vida a quem me deu a vida. Tá? Então, lembre disso, Deuteronômio 6:5. Eu devo a minha vida a quem me deu a vida. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Tá, então concluindo aqui, gente, da criação. Hoje eu só vou falar só sobre a criação, tá? Para a gente não cansar muito, que hoje a gente já perdeu bastante coisa, né? Bastante tempo. Mas aí semana que vem a gente começa 8 horas certinho, tá? Tenta entrar todo mundo 8 horas para a gente começar certinho no horário e terminar certinho também. Bom, Adão e Eva no jardim do Éden, gente. A Bíblia nos ensina que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden. O Éden era um presente dentro de um outro presente. Deus tinha criado um mundo, um estado perfeito, né? Este mundo já era um presente de Deus. E ainda ele colocou um lugar especial ainda, que é o Éden, né? Para como moradia do Adão e da Eva. O Éden, ele existia, tá? Havia 4 rios, fala ali em Gênesis 2, né? 2 desses rios já não existem mais, tá, gente? Que é o rio Pison e o rio Gion. Mas os outros 2 rios existem até hoje, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, que ficam ali no Iraque. Então dá para a gente ter uma ideia onde era mais ou menos o Éden, né? Onde ele existiu, ali para o lado do Iraque, tá? Onde tá esses 2 rios, né? Mais aquela região ali. Agora imagina, gente, o Jardim do Éden. Um ambiente perfeito, um casamento perfeito. Olha, eu não sou casado, né? Mas quem é casado aí, é difícil ter um casamento perfeito, né? Sempre tem muitas falhas, né? Mas naquela época não tinha falhas. Ali existia o ambiente perfeito, ali existia o casamento perfeito, o trabalho perfeito, gente. Olha, realizador, criativo, né? O relacionamento com Deus perfeito, sem barreiras. Você podia falar com Deus diretamente. Ele podia falar com você diretamente. Imagine que lugar maravilhoso era o Éden, né?
Além do paraíso, gente, que Deus criou e preparou para Adão e Eva, Deus também lhes deu um outro presente muito importante que eu quero que vocês anotem aí também. Deus criou uma situação para que seu povo pudesse escolher se eles queriam ou não viver de acordo com suas regras. Ele deu-lhes um presente chamado livre-arbítrio, tá? Então, a definição de livre-arbítrio, anotem aí, a possibilidade de escolher ficar com Deus ou contra Deus. Além deles dar, Deus dar o Éden, ele ainda deu essa opção para o homem, né? De ter o livre-arbítrio, a liberdade de escolher se ele queria ficar com Deus ou contra Deus. Deus colocou, gente, duas árvores dentro do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Deus mandou que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso que Deus pediu para Adão e Eva. Eles podiam desfrutar do local todinho, do ambiente, daquela vida perfeita, né? Eles só não podiam comer daquele fruto. Com a possibilidade de escolher, as pessoas amariam e obedeceriam a Deus por querer, não por serem forçados. Por isso Deus criou o livre-arbítrio, né? Para ter a opção de escolher, né? As pessoas poderiam amar a Deus ou não, né? Deus não queria um amor forçado, né? Ah, não, eu quero que Adão me ame, né? Vai ser sempre assim, Adão vai me amar, a humanidade vai me amar. Não, ele assim, se ele quiser me amar, ele vai me amar. Não quiser, ele pode escolher o outro lado. Mas daí, gente, o que aconteceu na nossa história da criação? Satanás. Ele queria, gente, estragar esse grande amor entre Deus, Adão e Eva. Ele queria machucar a Deus, atacando as pessoas que ele mais amava. Satanás, ele se aproximou do casal com o propósito de oferecer a possibilidade de escolher ficar contra Deus. Para interagir com Eva, ele veio como amigo, disfarçado de serpente. Ele conseguiu convencer a Eva, que por sua vez convenceu Adão. Por isso, desobedeceram ao que Deus mandou. Adão e Eva escolheram ficar contra Deus, né? Aí veio o problema, né? O pecado, né? Aí que o pecado acabou separando a humanidade de Deus. E daí, gente, entra o nosso segundo evento, tá? Que é a queda. Então anotem aí. No primeiro evento vocês precisam saber a criação. O segundo evento, a queda, tá bom? E a gente vai parar nesse aí, tá? Porque eu sei que já está todo mundo cansado. Não quero estender, tá? A nossa aula. A gente vai dar continuidade a partir daí, da queda, tá bom? Alguma dúvida, gente, até aí, sobre o nosso panorama? Deu para entender? Então, tá bom, gente. Deixa eu só fazer a chamada, tá? Para ver quem está aí, para mim poder. O da Sônia eu já fiz lá para ela, então eu vou fazer só o de vocês aí. A Larisa está aí, né? É Larissa ou Larisa? Larisa mesmo, um S só. Com S só, né? Larisa, né? Isso. Tá bom, então. Eu pensei que eu tinha escrevido errado. Não, tá Fera tá certo. aí. A Luciana tá aí? Não. A Máurea tá aí. O Rafael tá aí. A Milka. Milka tá aí? Tô aqui, tô aqui. Tá bom, meu. Só para Lerdiana aqui, confirmar, né? mas tô... Tá bom. A Lídia tá aí? Sim, sim. Tá bom. A Merilane tá aí? Merilane.
A Rubiene tá aí. Elisa não. Elisa. O Vitor. Vitor. Acho que não, né? O pastor o Gildo tá aí. O Gesiel tá. A Geisa não, que ela avisou. O Cleiciano tá aí. O Silvio. Kátia. A Tiele. A Catiele. A Catiele sei que tá. A Rúbia não. E a Meides, né? Tô aqui, Daniel. Faltou algum nome, gente? Eu não falei? Então tá bom, então. Eu. Ah, eu já, o seu eu já coloquei, que eu já falei aqui, Fábio eu já pus. Já tá certo já. Quando vocês estão com a câmera aberta, fica mais fácil, né, pra gente identificar, né, vocês aí. Mas, gente, tá tudo bem então, tá? Eu vou estar postando esses slides aí para vocês que não conseguiram copiar, tá? Guarda aquela cápsula do tempo, né? Quem não fez, eu vou pôr lá o slide também, faça aquela cápsula do tempo, tá? Para vocês depois avaliarem, depois da disciplina, se vocês conseguiram melhorar essa pontuação de vocês aí também, tá bom? Então, fica certo para a semana que vem, tá? Sexta-feira, às 8 horas a nossa, às 9 horas a da Sônia, tá? Então, quem é aluno da Sônia também já estou avisando. Tá bom? Gente, Deus abençoe. As aulas estão todas sendo gravadas. Já, até amanhã à noite eu posto lá no grupo para quem não conseguiu assistir. Tá bom? Deus abençoe a todos. Fico muito feliz de ver vocês Amém. todos participando. Amém, meu irmão. Que Deus esteja abençoando o final de semana de cada um. Amém. De cada um na Amém. igreja, ministérios. Amém, amém. Deus abençoe você também. Até mais. Até mais, gente.